Boa noite a todos. Vamos então para a nossa aula de crimes no Estatuto do Idoso. Nós estamos justamente na parte 5. Atenção. Nós estamos falando desse crime aqui, olha. Coação do idoso a doar. É o artigo 107 que diz: coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar a procuração. Então aqui é um constrangimento ilegal contra o idoso, em que se está obrigando o idoso a, por exemplo, doar um determinado bem, contratar ou testar, ou seja, fazer um testamento ou dar uma procuração para que o agente administre os bens do idoso. Na aula passada nós falamos da pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então é um crime de grave potencial ofensivo, não é de menor potencial ofensivo porque a pena é superior a 2, não é de médio potencial ofensivo porque a pena mínima é superior a 1. Então, como eu tenho uma pena mínima superior a 1 e uma pena máxima superior a 2, eu tenho um crime de grave potencial ofensivo. Só para esclarecer para vocês, que a gente disse que nessa aula a gente faria uma espécie de revisão de direito penal. Nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes da competência do juizado, onde eu já disse nas aulas passadas que eu vou fazer um TCO, eu vou submeter o agente, o autor do fato, a uma audiência preliminar e vou então ver a possibilidade de composição dos danos civis ou transação penal. Nos crimes de médio potencial ofensivo, eu já apuro através de inquérito policial e quando o promotor promove a ação penal, ele pode pedir a suspensão do processo. Se a pessoa, por exemplo, não estiver sendo processada, não tiver sido condenada, se as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social forem boas, forem favoráveis, ele pode pedir a suspensão do processo. Os crimes de grave potencial ofensivo, como este aqui, são totalmente inaplicáveis os benefícios da 9.099/95, que é a lei do juizado. Quais são esses benefícios que são inaplicáveis? Os benefícios do menor potencial ofensivo, que é a transação penal e a composição civil, e os benefícios do médio potencial ofensivo, que é a suspensão condicional do processo. Os crimes de grave potencial ofensivo, então, são apurados através de inquérito, a pessoa pode ir presa em flagrante, pode ser arbitrada a fiança. Agora a pergunta é, professor, e os crimes de gravíssimo potencial ofensivo? São os crimes hediondos, né? Os crimes previstos na Lei 8.072/90, o artigo 1º da Lei 8.072/90, e que nós poderíamos dar alguns exemplos. O homicídio qualificado, né? Qualquer qualificadora, motivo torpe, motivo fútil. O homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio. O latrocínio, o estupro, a extorsão mediante sequestro, a extorsão com resultado morte, né? Os crimes assemelhados aos hediondos, que é a tortura, o tráfico e o terrorismo, os 3 T's, né? Então, nesses crimes de gravíssimo potencial ofensivo, ele vai ter um tratamento mais rigoroso que os crimes de grave potencial ofensivo não têm, tá? Mas isso, a aula de crimes hediondos, fica para uma próxima aula com mais oportunidade, porque realmente é uma aula que precisa explicar para vocês o que é crime hediondo. Quem sabe até numa próxima aula a gente já não encaixa aí no programa de vocês os crimes hediondos. Bom, mas estamos falando de crimes contra o idoso, vamos falar sobre esse crime. Então a nossa aula 5 vai começar falando da objetividade jurídica. Nós dissemos que todos esses crimes contra o idoso têm a objetividade jurídica de proteção à liberdade individual e ao patrimônio da pessoa idosa. Talvez eu não tenha falado antes, mas algum de vocês poderia me perguntar o seguinte: professor Franklin, como é que eu encontro a objetividade jurídica de um crime? É uma boa pergunta.
Muito simples. Por exemplo, se tu vais no capítulo de crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão, estelionato, dano, né? Todos esses crimes estão no capítulo de crimes contra o patrimônio. Qual é a objetividade jurídica desses crimes? Proteção do patrimônio. Você pega os crimes contra a vida: homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto. Qual a objetividade jurídica desses crimes? Proteção da vida, o que está no capítulo de crimes contra a vida. Você pega, por exemplo, os crimes contra a administração pública, peculato, concussão. Eu vou então, verifico que esses crimes estão lá no capítulo de crimes contra a administração pública, e o que vai acontecer? Qual é a objetividade jurídica? Proteção da administração pública. Então, professor, quer dizer que basta que eu olhe o capítulo do crime, onde o crime está, para eu descobrir a objetividade jurídica? Sim, é muito fácil. Aqui, norma geral, é a proteção do idoso, certo? Nesse crime especificamente, eu tenho duas objetividades jurídicas secundárias. Primeiro, a liberdade individual, já que esse crime é uma modalidade especial de constrangimento ilegal, na medida em que o agente está constrangendo o idoso a testar, constrangendo o idoso a contratar, e também tenho uma objetividade jurídica de proteção do patrimônio, porque eu tenho que proteger o patrimônio da pessoa idosa. Então, se ele testa obrigado, se ele contrata obrigado, se ele outorga uma procuração para o agente obrigado, o que vai acontecer? Aquele agente pode pegar com aquela procuração, pode vender um bem do idoso, isso vai causar prejuízo para o patrimônio do idoso. Então eu tenho duas objetividades jurídicas aqui: liberdade individual e patrimonial. O sujeito ativo. Nós já observamos que quando eu falo de sujeito ativo, é aquela pessoa que viola a norma jurídico-penal, aquela pessoa que viola o bem jurídico tutelado pelo direito penal. Aqui eu tenho uma pessoa que viola o bem jurídico patrimônio do idoso, que viola o bem jurídico liberdade do idoso, e, portanto, o sujeito ativo aqui é qualquer pessoa. Já expliquei também que os sujeitos ativos, eles podem ser comum, como é esse caso aqui, crime comum, ou eles podem ser próprios. Quando a lei exigir uma qualificação especial do sujeito ativo, tipo mulher em estado puerperal, o médico, o funcionário público para a prática dos crimes contra a administração pública, eu tenho um crime próprio. Quando a lei não exige nenhuma qualificação especial, eu tenho um crime comum. Aqui nós estamos vendo uma situação em que a lei não exige uma qualificação especial para que o agente pratique esse crime contra o idoso. Ele não disse que precisa ser filho, ele não disse que precisa ser neto, ele não disse que precisa ser parente do idoso para praticar esse crime. Como ele não exige essa qualificação especial, a gente diz que o crime é comum, que qualquer pessoa pode praticar. Quer dizer, professor, que se a lei determinasse que a pessoa para praticar esse crime fosse filho, neto ou descendente do idoso, eu teria um crime próprio? Sim, eu teria um crime próprio. Tá? Bom, portanto, a lei não exige nenhuma qualificação especial do agente nesse crime para que ele possa praticar essa conduta. Bom, o sujeito passivo, pessoa idosa. Quem é a pessoa idosa? No primeiro segundo do dia do aniversário dele, lá meia-noite, em que ele completa 60 anos, ele se torna idoso.
O Estatuto do Idoso, a partir do momento que você completa 60 anos, no primeiro segundo da meia-noite, das badaladas da meia-noite, você completou 60 anos, você a partir daí você é idoso. E esse crime, ele só se aplica à pessoa de 60 ou mais anos de idade, sem limite. O tipo objetivo, nós explicamos que tem o tipo objetivo, o tipo subjetivo e o tipo normativo. O tipo objetivo é a descrição típica do crime. Por exemplo, o homicídio, matar alguém, tipo objetivo. O furto, subtrair coisa alheia móvel. Aqui, o tipo objetivo, a descrição do crime é o ato de constranger ou forçar o idoso a outorgar procuração, contratar, testar. Então, tu estás constrangendo mediante violência, grave ameaça, tu estás constrangendo o idoso a fazer uma coisa que ele não quer fazer, você está forçando. Bom, a pergunta é relevante porque eu só posso caracterizar essa conduta se houver um constrangimento. Se o idoso de livre e espontânea vontade te outorga uma procuração, não é crime. Vocês estão entendendo? O tipo desse crime exige que o idoso seja forçado, que o idoso seja constrangido. Se você não conseguir provar o constrangimento, não há que se falar em crime de coação do idoso a outorgar a procuração. E o tipo subjetivo? Nós já vimos que o crime só pode ser punido por dolo ou por culpa. O dolo é a consciência do fato e vontade de produzir o resultado. A culpa é quando o agente pratica o fato por negligência, imprudência e imperícia. A negligência é quando ele fica aquém do limite de segurança. Ele anda, por exemplo, com pneu careca, ele anda com farol queimado, ele anda sem os freios. A imprudência é quando ele vai além do limite de segurança. É uma estrada que é permitido andar até 60 km, tu estás a 120. Então são situações que tu estás aquém do limite de segurança. E a imperícia é a falta de conhecimento técnico para o exercício daquela atividade. É você andar, por exemplo, dirigindo um veículo automotor se você não tem uma habilitação. É você dirigir um jet ski se você não tem uma habilitação. É você pilotar um avião se você não tem habilitação. Então, todas essas, você é um médico, vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que ter uma especialidade para fazer uma cirurgia plástica. E eu falo que eu só posso punir a título de dolo e de culpa se a pessoa não praticar a conduta nem de forma dolosa, nem de forma culposa, eu não posso punir a pessoa. Exemplo, para a gente ilustrar nessa nossa revisão de direito penal, já que a nossa amiga não estava no dia aqui, eu noto que ela está emocionada, você vê os olhos como estão esbugalhados, ela nem pisca essa mulher. Bom, preste muita atenção, uma criança sai por detrás de um ônibus correndo, o carro está desse lado da pista, o ônibus estacionado aqui, ela sai por aqui, o carro atropela a criança. Se o motorista vinha saindo com uma velocidade compatível com a pista, o sinal estava verde, e ele não viu a criança saindo atrás do ônibus, eu não posso responsabilizá-lo por uma conduta que ele não teve nem dolo e nem culpa. Não é verdade? Temos aí alguns casos terríveis que aconteceram. Tivemos uma atriz famosa que foi dar a ré do carro e atropelou um dos filhos e matou. Claro, ela não tinha noção de que a criança estava atrás do carro na hora que ela foi dar a ré.
temos uma outra cantora famosa, cujo filho fugiu do local onde estava, a piscina estava cheia, ele caiu na piscina e se afogou. Então são situações em que o agente não age nem com dolo nem com culpa, e eu não posso então puni-lo. O fato é impunível. Bom, mas voltando ao nosso tipo subjetivo, o tipo subjetivo aqui é o dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar as condutas do tipo. Ou ele está constrangendo o idoso a atestar, outorgar a procuração, ou forçando o idoso a fazer aquilo que a lei não determina que faça, razão pela qual ele será punido na forma da lei. A consumação. Nós temos os crimes tentados e temos os crimes consumados. O crime consumado é aquele que chega ao limite de sua definição legal. O homicídio está consumado com a morte. O furto está consumado com a subtração da coisa alheia móvel. O dano está consumado quando o objeto foi danificado. Então, quando há a produção do resultado naturalístico, eu tenho a consumação do crime. Beleza. Então, professor, o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É verdade. Se ele iniciou a conduta de um crime e por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não conseguiu chegar ao resultado naturalístico, ele só teve uma tentativa. Veja, esse crime aqui, ele se consuma com efetiva doação. Então, quando o agente forçou o idoso e o idoso se viu obrigado e foi lá e fez uma doação para o agente, está consumado. Quando da celebração do contrato, ele celebrou um contrato para alocar o imóvel para o agente que está obrigando o idoso a ceder aquele imóvel para alocação. E testamento, o idoso foi obrigado, forçado a fazer um testamento beneficiando o agente. Eu tenho situações em que o idoso foi obrigado a testar, consumou. E também outorga de procuração. Na aula passada, eu me lembro que eu expliquei, dei um exemplo de uma tentativa. Vocês naturalmente devem estar se perguntando: bom, professor Franklin, como é que eu caracterizaria uma tentativa? Muito bem. Imagine que ele tivesse recebido uma outorga de procuração para sacar um determinado dinheiro no banco. E quando o outro filho soube disso, ele interceptou o saque do FGTS, de uma verba trabalhista, de uma pensão, antes que o filho fizesse o saque. Aí eu teria uma tentativa daquela conduta. Vocês estão entendendo? Agora, esse crime aqui, ele é um crime material, que ele exige o resultado naturalístico. Então vamos recapitular. Os crimes materiais, a lei prevê o resultado naturalístico e exige o resultado naturalístico para a consumação do crime. Então o homicídio a lei prevê a morte e exige a morte para a consumação do crime. Diga. O idoso, referente ao idoso, até que idade ele tem um governo discernimento para poder ser testado? Ou não tem idade limite? A pergunta é: professor Franklin, até que idade o idoso tem discernimento para testar? Na verdade, não é um critério etário. Existem idosos com 80, 85, 90 anos, estão na plena faculdade, mental. Você tem que provar através de um exame de sanidade mental do idoso. Se através do exame tu conseguires provar que o idoso já não tem discernimento mais para praticar aqueles atos da vida civil, aquela conduta vai caracterizar ou não o crime, dependendo do que esteja aqui. Então não é um critério etário, tá? É um critério, diria, biológico, físico, que depende de exame
pericial, uma perícia de sanidade mental. Então eu dizia aqui que nesse crime aqui é um crime material, porque a lei prevê o resultado naturalístico e exige o resultado naturalístico, ou seja, exige a celebração do contrato, exige o testamento ou outorga de procuração. Atenção! Nós vimos que existem casos aqui, nos crimes do Estatuto do Idoso, em que a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige a ocorrência do resultado naturalístico para que o crime esteja consumado. Quando a lei prevê o resultado e não exige, eu tenho um crime formal. E quando o resultado naturalístico é impossível, não existe, eu tenho um crime de mera conduta. O que seria um crime de mera conduta, só para a gente poder recapitular? A invasão de domicílio é um crime de mera conduta. Se tu invade a residência do idoso, qual foi o resultado naturalístico que houve? Nenhum. Se tu dar um disparo de arma de fogo para o alto, qual foi o resultado naturalístico? Nenhum. Nesses crimes em que não existe resultado naturalístico, nós dizemos que o crime é de mera conduta. Bom, lavratura de ato notarial sem representação legal do idoso, que é um negócio mais articulado, né? O agente maliciosamente, ele é nem estuda nem trabalha, mas ele quer engolobar o idoso, vai lá e lavra ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos. E aí eu volto à tua pergunta. Sem discernimento dos seus atos, depende de prova pericial. Depende de exame de sanidade mental do idoso. Se eu provar que ele tem discernimento dos seus atos, eu tiro esse elemento normativo, porque o juiz vai fazer um juízo de valor sobre esse elemento normativo, vai dizer assim, não, mas espera aí, ele tinha discernimento dos atos dele quando ele foi lá no cartório. Então, lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento dos seus atos, sem a devida representação legal. Por quê? Vamos recapitular um pouco de direito civil. Se ele já está sem discernimento dos seus atos e eu comprovo a falta de discernimento dos atos dele através de um exame de sanidade mental e esse exame me diz que ele não tem condições de exercer os atos da vida civil, o que eu tenho que fazer? Qual é a ação que eu tenho que ajuizar? A ação de interdição e curatela. Aquele idoso, ele tem que ser interditado e um filho, de preferência um filho ou uma pessoa responsável, vai ser o curador dele. Ora, se eu levo um idoso, eu lavro um ato notarial, que é uma coisa grave, porque na verdade um ato notarial, tu pode pegar um patrimônio imenso de uma pessoa, chegar no cartório, lavrar um ato notarial e colocar todo aquele patrimônio no nome de outra pessoa. Se ele está com problemas mentais e não foi ao cartório com seu representante legal, que é o curador, é um crime. Para que foi criado esse crime, professor? Para evitar que os cartorários tenham uma fórmula mágica de subtrair todo o patrimônio de um idoso que não tem mais discernimento. Veja que a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Crime de grave potencial ofensivo. Nem é beneficiado pelos benefícios do médio potencial ofensivo, nem composição civil, nem transação penal, e muito menos é beneficiado, do menor potencial ofensivo, composição civil, transação penal, como também do médio, que é a suspensão do processo. Então, professor, esse crime aqui não vai ter nem suspensão do processo, nem composição civil, nem transação penal. É inquérito policial, a pessoa pode ser presa em flagrante delito por conta desse crime aqui. Bom, qual a objetividade jurídica aqui?
que a norma visa proteger? A objetividade jurídica aqui é a administração pública. Por quê? Porque os cartórios são fiscalizados pela administração pública. O cartório é uma espécie de concessão. Quando ele não é concedido, ele é preenchido aquela vaga através de concurso público. Então, é a administração pública que fiscaliza os cartórios. Então, tem uma objetividade jurídica para proteger a boa-fé do Estado ao conceder aquele cartório àquela determinada pessoa. Pois o ato não gera prejuízo ao patrimônio à pessoa idosa, porque é inválido. Vamos raciocinar aqui sobre teoria dos atos jurídicos. Quais são os requisitos para que um ato jurídico seja válido? Objeto lícito, agente capaz e forma prescrita em lei. Quando você celebra um ato notorial transferindo um patrimônio do idoso para uma outra pessoa, esse idoso, se ele não tiver discernimento, se ele não estiver com representante legal, esse ato é nulo de pleno direito e ele pode ser anulado com uma ação que nós chamamos ação de nulidade de ato jurídico. Por quê? Porque lhe falta um requisito básico, que é o agente capaz. O idoso aqui não é capaz. O ato notarial aqui é inválido, claro. Você vai dizer, bom, professor, mas tem que ser descoberto. Sim, tem que ser descoberto. E como é uma nulidade absoluta, ela pode ser arguída em qualquer juízo ou grau de jurisdição, tá? Porque é nulidade, não é anulação. Nós não estamos falando de anulação por coação, por fraude, não. Nós estamos falando de nulidade porque o idoso é um agente incapaz. Bom, então, por isso que é contra a administração pública, tá? Sujeito ativo é crime próprio. Olha, meus amigos, pela primeira vez aqui vai aparecer um crime próprio. Crime próprio. Pela primeira vez se está exigindo uma qualificação especial do sujeito ativo. Qual é a qualificação especial? A pessoa tem que ser tabelião de notas. Ah, professor, quer dizer que esse crime só pode ser praticado pelo tabelião de notas do cartório? Sim. Você, se pegar a escritura pública e for fazer, não pode. Você não é tabelião, você não vai conseguir fazer. Então aí a lei, quando ela exige uma qualificação especial do sujeito ativo, eu tenho um crime próprio, tabelião de notas. Sujeito passivo, eu tenho um sujeito passivo primário, que é a administração pública. Como eu disse, o cartório é uma concessão do poder público. Então, na hora em que o cartorário age de má fé, ele está agindo contra a boa-fé da própria administração pública. E tem um secundário, que é a pessoa idosa sem discernimento. Ele é o sujeito passivo, porque ele é o titular do bem jurídico violado, na medida em que o ato visa uma fraude contra o patrimônio do idoso, não é? O ato visa uma fraude, quer fraudar, quer transferir aquele bem. O tipo objetivo, exarar por escrito, escrever, redigir um ato notarial, uma escritura pública, por exemplo. O tipo, que está descrito no tipo, é fazer uma escritura pública, por exemplo. Ato notarial pode ser uma doação, pode ser uma escritura pública, qualquer ato notarial. O tipo subjetivo é o dolo, né? O tabelião tem que ter consciência do fato, ou seja, saber que o idoso não tem discernimento e vontade de produzir o resultado. Bom, eu vou pegar esse idoso, já está meio gagá, e vou fazer essa escritura pública e vou transferir todo o patrimônio desse idoso para mim, ou vou transferir para os meus filhos, ou vou transferir para os meus laranjas. O laranja, não tem um laranja hoje?
Muito bem. Então ele tem que ter a vontade livre e consciente de praticar as condutas do tipo. Tem que ter consciência. Ah, mas eu não sabia que o idoso não tinha discernimento. Se ele provar que ele não sabia que o idoso não tinha discernimento, eu não vou poder tipificar essa conduta contra ele. Consumação, com a efetiva lavratura do ato notarial. Professor, se ele estava